Não penseis que vim trazer a paz, mas a espada. Olha que palavras fortes, e o que será que Jesus quis dizer com isso? Como assim? Jesus não veio trazer a paz? Jesus nos disse para sermos pacíficos. Ele não é o príncipe da paz. Então, o que o Evangelho de hoje quer trazer para nós e que mensagem nós podemos ter na nossa vida através deste Evangelho, deste ensinamento de Jesus? Jesus acaba de instruir os discípulos, aí continua agora falando sobre as adversidades, as dificuldades na missão. Então vamos acolher a mensagem do Evangelho que está em Mateus capítulo 10, versículo de 34 até o versículo 1 do capítulo 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreve. Se você está em outra plataforma, pode se inscrever no canal do YouTube. Deixa teu comentário. Ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. Compartilha também, que nós vamos evangelizando juntos. Diz assim o Evangelho: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que acha a sua vida a perderá, mas quem perde sua vida por causa de mim a achará. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe o que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá recompensa de justo. E quem der, nem que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que ensinamento esse de Jesus, hein? Mas vamos entender. Nós estamos dentro de um contexto de muita perseguição. Mateus, na comunidade de Mateus, há muita perseguição de dentro e de fora, sobretudo ali por parte dos judeus. Muitas conversões acontecendo ao cristianismo e divisão na família. Muitas pessoas não estão acolhendo Jesus. Lucas capítulo 2 vai dizer que Simeão vai dizer que Jesus vai ser um sinal de contradição. E ele está sendo um sinal de contradição. Alguns acolhem Jesus, entendem a sua mensagem, outros, ainda apegados ao Antigo Testamento, não querem entender a mensagem de Jesus, não aceitam, não entendem. Então aqui nós vamos ver famílias se dividindo. Aqui não é um fim, Jesus não está falando de uma finalidade, ele não veio com esta finalidade de trazer a espada, não, mas é uma consequência. Jesus está falando de uma consequência. A finalidade dele não é trazer a espada, a divisão, mas isso é consequência da mensagem que ele trouxe. Vai trazer divisão. E nós vamos perceber que isso hoje ainda acontece. Muitas pessoas divididas na mesma casa, alguns acolhendo Jesus, a sua mensagem, vivendo o Evangelho, procurando estar ali firme na caminhada, viver um compromisso com Deus, com o seu reino, e outros não. E há uma divisão, há um certo conflito entre os discípulos, entre os seguidores de Jesus, dentro da própria casa. Mas para a gente entender melhor, ficar bem claro o que Jesus quer nos dizer é que alguns vão seguir os mandamentos, alguns vão seguir a palavra de Jesus, o que ele ensinou, outros não. Pode ser que na casa, um exemplo bem exagerado, mas digamos que o marido chegue com a esposa e diga: vamos assaltar um banco. E ela, é claro que ela não vai assaltar um banco, se ela é seguidora de Jesus, ela não vai fazer isso. Vamos fazer uma coisa ilícita aqui, vamos fazer isso, e aí o outro vai e diz que não.
porque isso não é bíblico, isso não é da vontade de Deus, isso não agrada a Jesus. Alguns vão querer fazer certas coisas e outros não. Isso vai causar um certo conflito, causa uma certa divisão dentro da família. Tira um pouco desta paz, mas isso é consequência do seguimento de Jesus. O seguimento de Jesus traz consequências como essas. Então, alguns vão querer seguir, outros não. Então, Jesus, ele vai deixar bem claro, olha, vai ser inevitável. A espada, a divisão vai ser inevitável. A espada aqui não está falando de maneira literal, né? Mas está falando dessa divisão, vai ter conflito. E isso vai ser inevitável. Se você quer seguir Jesus de verdade, vai ter essas consequências. Como outras consequências, perseguições, mas essa de dentro da própria família não tem como. Alguns tentam seguir compromissados, seguir o seu batismo, compromissados com o reino, e outros não. E às vezes aqueles que não seguem ficam causando contendas, sendo até empecilho para aqueles que querem seguir. Nós devemos procurar o máximo de harmonia, o máximo de paz, mas infelizmente às vezes vai ter essas consequências, porque alguns não vão querer seguir Jesus. Alguns vão querer seguir talvez Jesus de um jeito, e alguns vão querer seguir como o Evangelho nos pede, de maneira mais radical, com renúncia, amando mais ali com intensidade a Deus. E esse amar mais aqui, quando Jesus fala, aquele que ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim, aquele que ama filho ou filha, Jesus não está dizendo para deixar de amar a família, amar os filhos, não. Mas tem a ver com essa divisão, tem a ver com essa aceitação da mensagem. Lá naquela época, dentro do judaísmo, alguns aceitavam e seguiam a mensagem de Jesus, outros não. Então, esse amar mais Jesus significa seguir o que ele nos ensinou, e outros não queriam seguir. Então, nesse ponto, devemos amar mais a Deus e devemos viver essa entrega, essa radicalidade. Jesus pede esta renúncia de cada um de nós. Jesus vai nos pedir a força, a perseverança para seguir mesmo no meio das adversidades, porque vamos ter sempre, às vezes os de dentro são os que mais geram conflitos, mais se tornam empecilhos para não seguir Jesus. Mas o Senhor nos concede a graça, o Senhor nos concede a força para sermos fiéis, perseverantes, para que estejamos juntos, firmes, todos e toda a família, seguindo o Mestre. Que nós possamos então seguir juntos o Senhor, para que reine a paz dentro das nossas casas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.